Eu coloquei aqui o artigo 144 da Constituição Federal, e aqui no 144 disciplina um pouco sobre a segurança pública e fala sobre os órgãos, sobre as polícias e a atribuição de cada um. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero apenas que você grave ali na Constituição Federal, no artigo 144, fala o seguinte: a segurança pública é um dever, é uma obrigação, é um compromisso do Estado, mas também é um direito que todos nós temos de termos segurança. Porém, além dele ser um dever, além dele ser um direito, ele também é responsabilidade de todos. E é nesse ponto que eu quero tocar aqui. Essa responsabilidade de todos nós também somos responsáveis pela segurança pública. E de que forma, por exemplo, no tema que nós estamos tratando hoje? Ninguém aqui vai exigir de você que você vá atrás, prender talvez um estuprador e tal, mas se você vê uma situação de abuso, você pode ligar para 190 numa situação de emergência, você pode ligar de forma anônima para o Disque 100. Eu percebi que quando cheguei foi feita uma iniciativa, até parabenizo aí a Unialfa, fez até uma cartilha, inclusive no final deixando telefones para denúncia. Se você puder bater uma foto, tirar um print, ou se já estiver disponível na internet, também tem os canais de denúncia. Então a segurança pública envolve também o combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, está dentro dessa responsabilidade de todos nós. Então, um dos objetivos, eu acho que o principal, ou principais dessa campanha, desse Dia Nacional, é justamente o que eu coloquei aqui, é de conscientizar, esclarecer, informar e justamente criar uma rede de vigilância constante e de apoio para nós tentarmos, erradicar esse problema que tão mal faz a todos nós. Tá? Passa para mim, por favor. Então, vamos lá. Coloquei aqui alguns conceitos, dois, de abuso e de exploração sexual, que está aqui, o termo, que é utilizado de forma ampla para categorizar justamente atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Então, qualquer tipo de prática com teor sexual que seja forçada, tentativa de estupro, carícias, sexo oral forçado, todos esses se enquadram nesse termo que tem um espectro bem amplo do abuso sexual. Pode passar o outro, por favor? Já a exploração sexual é um termo para nomear essas práticas sexuais em a qual o indivíduo tem essa intenção, desejo de obter lucro através de explorar uma criança ou adolescente. Tá? Passa, por favor. Bom, temos aqui, eu falei sobre uma singela definição do que seria abuso sexual, e nesse caso nós temos esse termo amplo empregado, mas cada ação ou omissão, ela vem prevista em algum tipo de conduta no direito penal. Lembrando sempre, e importante ter aqui os outros ramos, o direito penal, ele é geralmente a última rácio, a última trincheira, a última barreira. Então, quando todos os outros ramos do direito não foi possível solucionar aquele conflito, deve entrar o direito penal. E eu vou além, quando todos os outros órgãos envolvidos de proteção, de prevenção, e nós temos diversos, temos o Conselho Tutelar, o CRES, temos também a Defensoria Pública faz um trabalho nesse sentido, quando é possível, se resolver desta maneira, melhor, mas quando não é possível, entra o direito penal, e o direito penal, o legislador cria, ele observa na sociedade comportamentos humanos indesejados e os etiqueta como crime ou uma contravenção penal, certo? E a partir daí ele é punido com uma sanção que, em algumas vezes, e na maioria das
condutas que envolvem abuso sexual têm uma medida de privação de liberdade daquele que deu causa, ou daquela, né? Então, perfeito. Então, eu vou só colocar aqui, nós temos diversos, a partir de uma conduta praticada, ela pode ser enquadrada em determinado artigo do Código Penal, ou da legislação penal especial. Então, eu trouxe aqui o estupro de vulnerável, importunação sexual. Eu vou aqui só fazer um adendo, por exemplo, no caso do estupro de vulnerável, porque acaba tocando o nosso assunto aqui. Todo menor de 14 anos, ou seja, não tem 14 anos de idade completos, nós temos um tipo específico para aquele que sofre qualquer tipo de com ele, praticar com ele, seja conjunção carnal, seja um outro ato libidinoso, sexo oral, anal, o que for, nós temos o crime, independente, o que prevalece, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, e agora são crimes de ação pública incondicionada, ou seja, tendo notícia o Estado tem que agir, mas independente de consentimento dos pais, independente da pessoa ter uma vida sexual anterior, enfim, é crime. E um crime apenado tem uma pena bem razoável para aquele que pratica. Então nós temos todo esse condutas capituladas no Código Penal. Passa para mim, por favor. Vamos lá. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem justamente em 1990 e tem uma parte destinada a crimes, justamente visando proteger as crianças e os adolescentes. Então, ali nós temos a atuação do Ministério Público, nós temos as atribuições do Conselho Tutelar, nós temos medidas de proteção à criança ou adolescente e também temos alguns crimes. Por exemplo, está lá, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, por qualquer meio, cena de sexo explícito, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro com cena de sexo explícito. Passa para mim, por favor. Adquirir, possuir, armazenar qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena, simular a participação, aliciar, submeter criança e adolescente à prostituição. Então veja que tem todo um ordenamento legal, toda uma previsão em lei para punir eventualmente a pessoa que pratica determinados atos dessa natureza, né? Não precisa falar triste, abominável e outros adjetivos, né? Passa para mim, Watson. Nesse contexto, que aí também perpassa pela atuação, inclusive lá da delegacia, hoje eu sou titular da delegacia de Porã, minha primeira lotação aqui no Paraná, mas já fui delegado de polícia do estado do Acre, trabalhei no interior do Acre, onde tem muitas dificuldades. Depois trabalhei na capital, trabalhei quase 18 anos como agente de polícia, inspetor de polícia lá no estado do Rio de Janeiro, e infelizmente já vi muita coisa ruim acontecer, mas também já vi o esforço, a dedicação de pessoas como as que estão aqui para prevenir, para poder acolher, para poder ajudar pessoas nessa situação. Mas, o legislador, e nesse contexto, quando uma criança ou adolescente é vítima ou testemunha de algum tipo de crime dessa natureza, de uma infração penal, o que ocorre? Foi criado um dispositivo na lei que fala sobre escuta especializada e depoimento especial. O que acontecia muito, né? E eu entrei na Polícia Civil no ano de 2002 para 2003, então já faz 20 anos, né? Qual que foi a preocupação aqui? E que era uma reclamação e que muitas vezes, né, tem que fazer uma meia-culpa. Os órgãos policiais ao longo do tempo, e graças a Deus por isso,
passaram por diversas transformações e hoje eles são completamente diferentes do que há 20 anos atrás eu convivi. Então, há uma preocupação muito grande, principalmente com processos de revitimização, de trazer toda vez a inquirição, as perguntas, fazendo aquela pessoa sofrer, tendo que relembrar aqueles fatos. Então, veio a lei 13.431 em 2017 para estabelecer um sistema de proteção a qualquer criança e adolescente que seja vítima ou testemunhou um crime, e dentro dele também os crimes que envolvem contra a dignidade sexual. Ok. Nesse contexto, aí eu já vou para a minha parte prática, tá bom? Isso vai deixar vocês também um tempo, para não saturar muito vocês. Eu prometo, estou me esforçando, tá? Minha esposa está aqui, sabe? Eu vou me esforçar para acabar logo. Nesse contexto, nós temos a escuta especializada e depoimento especial, onde a escuta especializada é feita por profissional da área, habilitado para isso, para dar um primeiro acolhimento, um primeiro atendimento em questões de violência sexual. Então, ela atende essa pessoa. De maneira nenhuma, eu como delegado de polícia, eu faço oitiva de criança. Atualmente, eu não faço oitiva de adolescente, não faço de maneira nenhuma. E na delegacia de polícia, eu vou passar os fluxos aqui que nós criamos para evitar esse tipo de coisa. Imagina eu, cidade, velho, careca, barrigudo, perguntando: e aí, o que aconteceu? Eu não tenho capacitação técnica para isso. Então, fica a cargo de uma pessoa, um profissional habilitado para fazer essa escuta especializada, que na verdade é um primeiro atendimento, um acolhimento. Quando nós, do sistema de justiça criminal, necessitamos de que essa fala, esse depoimento da criança ou do adolescente possa servir como prova, que ele possa instruir um inquérito policial e que depois possa integrar uma ação penal contra quem deu causa a esse comportamento, é feito o depoimento especial. Inclusive, interessante, na dinâmica da delegacia, deixa eu explicar também como funciona. Normalmente, a delegacia de polícia recebe, seja o pai, a mãe, um parente, alguém, ou o Disque 100, nós recebemos lá também uma denúncia e nós vamos checar. Conselho tutelar chega também. Então, quando chega uma denúncia de uma prática de crime, nós da Polícia Civil temos a obrigação, a atribuição de apurar, de investigar. Nesse sentido, começa as chamadas diligências para tentar esclarecer aquele fato, se ele realmente ocorreu, da forma que ele ocorreu e quem deu causa. A grosso modo, é a função primordial da Polícia Civil, uma função investigativa. Pois bem, então, qual é o fluxo? Chegou uma criança ou um adolescente, por exemplo, vítima de um estupro. Geralmente vem um conselho, vem um expediente, vem um responsável. Nós, se por acaso vier a pessoa, a criança ou adolescente, já fica num espaço reservado. Como eu falei aqui no início, jamais nós fazemos oitivas de criança e adolescente nessas circunstâncias. Vamos escolher as declarações, seja do pai, da mãe, de quem está lá, comunicamos o conselho tutelar, fazemos toda a investigação, prova testemunhal, se houver pessoas que tenham visto, nós fazemos a oitiva, o suposto autor, se estiver ou depois é ouvido, e tem uma possibilidade que também o delegado de polícia, a lei lhe dá esta garantia, é de representar perante o Poder Judiciário, pedindo o depoimento especial. Inclusive hoje, um dos casos que infelizmente está lá sob a nossa responsabilidade, chegou um depoimento especial que eu estava assistindo lá. E por que isso? Porque o depoimento especial, neste caso, além daquele primeiro acolhimento que foi feito lá pela escuta especializada, que normalmente são os CREAs que fazem, o conselho encaminha, o depoimento especial, ele visa
produzir prova. Então, o que acontece? Um profissional habilitado vai numa sala, conversa com aquela criança, e do lado de fora, nas câmeras, por vídeo, ficam o juiz ou a juíza da causa, o promotor de justiça, o advogado de defesa, e assistem e depois fazem as perguntas para o psicólogo, para que ele veja uma forma de, se for o caso, né, geralmente se deixa um relato livre, e se ficar alguma dúvida, o promotor pergunta, o advogado de defesa, e o psicólogo responsável vê uma forma de trazer aqui. Mas isso é importante. Para quê? Justamente para evitar esse processo chamado, né, na criminologia, de revitimização, de trazer todo aquele sofrimento. Muitos casos ficam nas chamadas cifras negras, não são comunicadas, porque justamente as pessoas têm medo, têm vergonha. Muitas vezes uma mulher já maior de idade deixa até mesmo de fazer a denúncia, porque muitas vezes é mal atendida, é julgada, seja pelos órgãos de justiça criminal, seja pela própria sociedade, porque muitas vezes tinha e tem que ficar repetindo diversas vezes. Às vezes, muitas vezes o atendimento era feito por pessoa não habilitada numa delegacia de polícia, às vezes era desconfortável para uma mulher contar aquele sofrimento que ela passou para um outro homem, ainda mais alguém que não tenha um olhar clínico e um olhar humano para a causa. Então, o depoimento especial, ele serve justamente para esse fim. E em casos ali, quando a criança ou adolescente for menor de 7 anos, esse vai seguir esse rito cautelar, e em caso de violência sexual principalmente. Esse caso que eu estou à frente, justamente, infelizmente, é um crime, um estupro de vulnerável, e a menina tem 10 anos de idade, e foi ouvida e foi encaminhado, lógico, tudo em sigilo, né? E agora, amanhã, eu vou, já vai tomar um posicionamento dentro desse inquérito policial. Perfeito, deixa eu avançar aqui. Outro importante avanço é a lei Henri Borel, que depois de um fato lamentável ocorrido no estado do Rio de Janeiro, onde uma criança foi morta pelo padrasto, que era inclusive vereador do município do Rio de Janeiro, foi criada a lei justamente para quê? A lei do depoimento especial e da escuta especializada eram para criar mecanismos de proteção à criança ou adolescente que eram testemunha ou vítimas de crime. E a lei Henri Borel, ela traz mais uma preocupação de proteção, de acolhimento, e ele cria, inclusive, eu coloquei aqui, medidas protetivas muito semelhantes ao que nós vemos. Eu creio que muitos já ouviram falar da Lei Maria da Penha, então, inclusive, de afastamento do agressor, até mesmo retirada daquela criança, daquele convívio ali momentâneo, enquanto se apura o fato. Então, toda essa legislação é justamente visando proteger, prevenir e também, infelizmente, tendo ocorrido o fato, punir a quem deu causa. Então, nós temos a legislação aqui que eu trouxe, né? Como eu falei, não quero cansar vocês. E aqui, da experiência da nossa delegacia em Porã. Como é que funciona lá? Nós acabamos de mudar, fomos para um outro espaço. Antigamente a delegacia funcionava junto com a cadeia pública. Houve uma separação a partir de 2019. Até 2019 a Polícia Civil cuidava de presos. A partir de 2019 ela parou de cuidar e passou toda a gestão para o DEPEN, para o Departamento Penitenciário, para a Polícia Penal. Então nós mudamos agora, dia 18 de abril, hoje faz um mês, mudamos para na mesma rua, né? Mas com um espaço humanizado, um espaço bem melhor, um espaço mais salubre, e nós criamos lá uma sala. Essa sala aí é uma recepção, tem um sofá do lado
do lado esquerdo, né, do observador, nós temos pequenos brinquedos, uma brinquedoteca, né, um cafezinho e tudo mais. E, né, caso a pessoa, não necessariamente, às vezes um pai, uma mãe, tem que fazer um registro qualquer, não precisa ser em que o filho ou a filha é vítima, mas precisa ir à delegacia fazer, extraviar documento, foi furtado, aconteceu alguma coisa, então tem um espaço ali para ele deixar a criança enquanto ele é atendido. E nós também fizemos uma sala que acaba atuando, né, para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar e também para acolher crianças e adolescentes em crimes, né, em que elas se encontrem e sejam vítimas de crime. Então o atendimento é feito dessa forma. Nesta sala, inclusive, está uma parte pintada de lilás por conta da campanha já da violência doméstica e familiar contra a mulher, de combate a isso. E lá tem uma mulher, uma servidora, né, que a gente tem investido em capacitação da mesma, justamente para acolher. A dinâmica é desse sentido, né? Chega uma denúncia, chega uma comunicação, confeccionamos o famoso boletim de ocorrência e começamos a ouvir as pessoas, a fazer diligências. Por fim, né, criança e adolescente são ouvidas depois em depoimento especial, é comunicado ao Conselho Tutelar, se pede o apoio, a rede lá de Porã tem nos ajudado muito. Eu também sou responsável, a delegacia fica em Porã, mas também sou responsável pelos municípios de Cafezal do Sul e de Francisco Alves. Então são 3 municípios que compõem a comarca de Porã. Então nós fizemos esse espaço humanizado, nossa atuação é neste sentido, mas nós nunca, como policiais que somos, podemos perder a sensibilidade e podemos perder de vista que nós temos que dar um atendimento humanizado, que nós temos que mitigar justamente esse momento a qual de sofrimento que aquelas pessoas estão submetidas. Eu converso com meus servidores que ninguém vai à delegacia de polícia para tomar um café comigo ou para levar um presente para mim, não. A pessoa vai para a delegacia porque tem um problema. Ainda mais quando envolve criança e adolescente, o problema ainda é potencializado. Então nós estamos lá e a Polícia Civil tem se estruturado, tem muita coisa ainda a fazer, mas as delegacias, na medida com o passar do tempo, vai dispor de mais unidades, inclusive até melhores. Aqui são intervenções que nós fizemos, intervenções simples, singelas, mas que no atendimento diário, e já nesse mês que nós estamos funcionando lá, nós vemos que faz toda a diferença. Então a nossa atuação aqui é justamente essa, de investigar, de reconstruir esse fato que aconteceu, que vai ser sempre um fato pretérito. Vamos tentar sempre reconstruí-lo, mas sempre buscando evitar revitimizar, buscando acolher, buscando dar os encaminhamentos necessários e buscar também ser um parceiro da rede de proteção, né? Como eu falei, nós recebemos ofícios do Conselho Tutelar, às vezes do CRES, tem a situação em colégios, muito importante. Às vezes a criança confia apenas no professor, na professora para contar, e muitas vezes nós recebemos esses alertas e iniciamos ali todo um procedimento e sempre tentando mitigar os efeitos cruéis já causados pela ação ou omissão de quem deu causa a esse tipo de coisa. Então nós estamos lá em Iporã, aqui em Umuarama, o delegado que é meu chefe, está implementando e tentando fazer medidas e buscando até um novo endereço para a delegacia funcionar. E é muito importante, como eu falei, esse dia, né, que você saia daqui diferente a qual entrou, que você possa, ao observar qualquer tipo de situação que você desconfie, inclusive tem aí no material elaborado 5 histórias e situações que você possa denunciar. Se você não quer se expor, ir numa delegacia de polícia, ligue para o Disque 100, e eu sou testemunha que chega assim, não é identificado, chega, e tudo que você fizer na denúncia e colocar, vai chegar no documento para que nós possamos iniciar uma investigação.
Então, são essas as considerações, né? Deixa eu passar aqui o próximo, deixa eu ler aqui. Se eu não levar uma surra aqui, vamos lá. Para encerrar a minha participação aqui, eu quero deixar o slogan da campanha, né? Faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Isso é um dever meu, mas é de cada um aqui. Obrigado pela atenção e compreensão.